Boa noite, meu povo. O CN+ já está no ar para o nosso compromisso diário de falar sobre as principais notícias da região e do mundo. Vamos ver agora quais serão os destaques de hoje. Falaremos sobre a autorregularização de dívidas com a Receita Federal, que começou na última terça-feira. E nós vamos te contar todos os detalhes sobre isso. Bolsa Família. Novas regras para o bloqueio do benefício poderão afetar centenas de brasileiros. E mais, falaremos sobre concursos de 2024 para você aí em casa se preparar para os editais. E aqui no Cariri, os prefeitos de algumas cidades se uniram para combater as quedas frequentes de energia na região. Esses são apenas alguns dos vários assuntos que você vai ver por aqui no CN+ de hoje. Hoje é a primeira quarta-feira de 2024. Eu espero que você tenha traçado suas metas e objetivos para o ano. Tem gente até que faz o mapa dos sonhos, né? Que é uma técnica também bem legal para que a gente possa cumprir, tirar do papel todos os nossos objetivos. Afinal de contas, 2024 pode ser o melhor ano de nossas vidas. Basta a gente querer fazer acontecer. E ainda nessa vibe, né, depois dessa mensagem motivacional, vamos continuar falando sobre correr atrás dos sonhos. A matéria a seguir é sobre concursos. Muitos estudantes e universitários sonham com a aprovação. E David Braga nos conta agora quais os editais abertos para este ano. Atenção concurseiros, 2024 começou e a expectativa é grande para a publicação de editais de concursos que vão ocorrer ao longo deste ano. Um deles é o da Caixa Econômica Federal, que foi anunciado na semana passada. Alguns pontos como quantidade de vagas, cargos e a banca organizadora precisam ser definidos para a publicação do edital. No entanto, já está definido que haverá vagas de nível médio para o cargo de técnico bancário, que tem remuneração inicial de pelo menos R$ 3.700, mais benefícios. O presidente da Caixa, Carlos Vieira Fernandes, afirmou que novos profissionais da área de tecnologia também serão contratados. Já outro concurso que deve ocorrer também este ano e que inclusive o edital já está aberto é o concurso do Inmetro. Serão ofertados 100 vagas para cargos de analista executivo e de pesquisador. A remuneração inicial será de R$ 8.700. Só lembrando que as inscrições vão ocorrer até o próximo dia 8 de janeiro. São essas as informações de Juazeiro do Norte, David Braga para o CN+. Muito obrigada, David. É isso aí, né? As oportunidades estão na nossa porta e desejamos boa sorte a todos os candidatos de cada um desses editais, desses concursos. Mudando de assunto, a nossa repórter Paloma Oliveira vai nos contar agora sobre um triste acidente que infelizmente tirou a vida de pai e filho aqui no Ceará. Exatamente, Evelyn. Infelizmente, este acidente que aconteceu logo no início do ano foi lá na ladeira da Sussurana, no município de Grangeiro. Pai e filho perderam a vida. Raimundo Bezerra, de 62 anos, e o filho dele, José Irineu Sobreira Bezerra, de 28 anos, estavam em uma motocicleta quando foram colididos por um carro Corsa. Infelizmente, Raimundo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. Já o filho dele, José Irineu, ainda foi levado para uma unidade hospitalar no município de Grangeiro, mas logo depois também veio a óbito. O motorista do carro ficou no local aguardando a polícia chegar e os corpos foram levados para necrópsia no município de Iguatu. Os motociclistas são os mais expostos a acidentes de trânsito e os sinistros envolvendo motocicletas frequentemente resultam em consequências fatais. No Instituto Dr. José Frota, IJF, unidade hospitalar referência no tratamento de traumas de alta complexidade no Ceará, a maior parte dos pacientes decorrentes de acidentes de motos na emergência são dos municípios do interior.
Até setembro de 2023, o hospital registrou mais de 7 mil atendimentos de pessoas que se envolveram em acidentes, sendo 70% desses acidentes com motocicletas. 55% desses atendimentos são provenientes aqui do interior. Em relação ao acidente que matou pai e filho, os corpos foram velados nesta última terça-feira. 70% desses acidentes envolvem motociclistas, né? Aqui na região do Cariri, por exemplo, é mais uma prova viva de que o trânsito exige a atenção redobrada dos motociclistas em todo o Brasil, né? Estou falando aqui do Cariri porque é onde vivemos e onde vemos maiores casos de acidente de trânsito que acabam de maneira fatal, como esta. Vamos continuar falando de notícia. A matéria a seguir é sobre política. Haddad nega a possibilidade de ser candidato à presidência em 2026. Vamos ver? O atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, havia afirmado em sua campanha eleitoral que não pretendia concorrer a uma reeleição, tendo como principal justificativa a sua avançada idade no final do mandato atual, que será 81 anos. Com isso, a mídia começou a questionar quem seria o próximo candidato do PT ao pleito de presidente da República. Recentemente, em uma entrevista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também é partidário do PT, refutou categoricamente a possibilidade de se candidatar nas eleições presidenciais de 2026. Haddad destacou que, dentro do Partido dos Trabalhadores, o PT, e também da base aliada, há um consenso em torno do nome do atual presidente Lula para a disputa em 2026, que marcará o próximo pleito eleitoral. Segundo Haddad, a liderança de Lula possui uma natureza única. Ele ressaltou que o atual presidente já exerceu o cargo por 3 mandatos e que provavelmente concorrerá a um 4º, devido à dinâmica peculiar do lulismo em comparação com outros fenômenos eleitorais. Haddad, que geralmente não participa de reuniões internas do partido, afirmou que até o momento não há um substituto claro para a liderança representada por Lula. Ele indicou que um nome mais direto para futuras eleições poderá surgir no pleito de 2030, quando o atual presidente já não poderá concorrer novamente. Apesar dessa ter sido uma resposta mais direta do que a que tivemos até o momento, o próprio presidente Lula já vinha dando a entender que, dependendo do contexto político da época, ele poderia se candidatar ao cargo de presidente da República em 2026. Parece que o cenário político de 2026 já está sendo montado. O que você aí em casa acha sobre isso? Manda pra gente o seu comentário, a sua opinião sobre esse assunto no nosso WhatsApp, que a gente quer saber. E se você aí é beneficiário do Bolsa Família ou conhece alguém que seja, fique atento, porque ainda nesta edição falaremos sobre a possibilidade de bloqueio do benefício para algumas pessoas. Agora vamos fazer aquela pequena pausa e daqui a pouco o CN+ está de volta. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. O seu portal de notícias já está de volta. Vamos ficar aqui com você até às 18h30, viu? Falando sobre os principais assuntos aqui do Cariri e do Brasil, do mundo inteiro. Um deles nós vamos falar agora. É a nova medida provisória do governo federal que pode afetar empresários e trabalhadores. Sobre isso, quem nos conta mais detalhes é o Dr. Francisco Leite, que é contador e advogado. Como todos nós sabemos, o governo que nos antecede, o governo federal que nos antecede, criou uma lei pós-pandemia beneficiando, agraciando as empresas que compõem o ramo de hotelaria, bares, restaurantes,
e dentre outros segmentos correlatos, né? E isso trouxe uma redução à alíquota zero das contribuições para o PIS, COFINS, Imposto de Renda e também para a contribuição social. Agora, com o advento da nova medida provisória criada ao calar da noite pelo atual governo federal, né, tirou esse benefício, essa alíquota zero, voltando às alíquotas tradicionais. Mas nós não devemos esquecer que esses segmentos as estatísticas mostram que foram os que mais criaram empregos nos últimos 2 anos. Com o advento dessa medida provisória, onde retorna a forma de tributação, volta às alíquotas anteriores do PIS, COFINS e da contribuição social, ficando o imposto de renda para 2025, isso vai onerar as empresas, consequentemente o consumidor e consequentemente a perca de emprego, porque as empresas precisam absorver esses tributos, e de certa forma muito grande, que era um espaço para que essas empresas classificadas nesse segmento tivessem um pouco de se restaurasse pós-pandemia. Mas infelizmente o que aconteceu agora recentemente com essa medida provisória, diga-se de passagem, tem força de lei, diga-se de passagem, é comum no governo Lula a imposição de regras através de medida provisória, né? Desfaz aquela lei que trazia benefícios por tempo determinado. Hoje, essa lei seria extinta por um prazo determinado. E as empresas estavam se preparando para isso. Mas abruptamente, no calar da noite, como falei, o governo federal publica uma medida provisória, né, para reorganizar as regras do governo federal, né, o Caixa, que eu não discordo. O governo federal precisa, de fato, arrecadar e cumprir suas obrigações, mas de forma, como eu disse antes, abruptamente, de forma agressiva e imediata. A Abracel, que é a Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Correlatos, já está aí aguardando uma reunião com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para que ele possa rever essa medida provisória. Mas até então está em vigor e nós temos que cumpri-la. Fica aí o ponto de reflexão para nós consumidores e para os empresários do ramo. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Só nos resta realmente, como o Dr. Leite falou, aguardar os próximos capítulos dessas mudanças que o governo está fazendo. O assunto a seguir é a autorregularização de dívidas com a Receita Federal, que começou na última terça-feira. A partir dessa última terça-feira até o dia 1º de abril, os contribuintes com pendências com o fisco poderão quitar as dívidas tributárias sem multa e sem juros. O prazo de regularização ao programa, incentivada pela Lei de Tributos, foi criada pela Lei número 13.740, sancionada em novembro do ano passado. Esta autorregularização permite que os contribuintes possam pagar as suas multas e desistam dos juros. Sendo assim, não entrarão com ações judiciais contra a Receita Federal. Esses descontos estão disponíveis para pessoas físicas e jurídicas em todo o Brasil. A dívida consolidada poderá ser quitada com desconto de até 100% das multas e dos juros. O contribuinte pagará 50% do débito com entrada e parcelará o restante em 48 meses. Quem não aderir à autorregularização pagará multa de mora de 20% do valor da dívida. A adesão pode ser pedida no Centro Virtual de Atendimento à Receita Federal, o ECAC. Se o requerimento for aceito, a Receita considerará que houve confissão extrajudicial e irrevogável da dívida. Muito obrigada, Eugênio. No último bloco eu falei sobre Bolsa Família, lembra? Pois bem, as novas regras do programa poderão afetar alguns brasileiros. Veja só. O ano começou com alterações no programa Bolsa Família. O governo federal divulgou, já no dia 1º de janeiro, novos critérios que podem levar ao bloqueio do benefício. Agora, o cancelamento do Bolsa Família ocorrerá caso a renda mensal per capita, ou seja, por indivíduo da família, ultrapassar meio salário mínimo. E o período de análise será unificado em 24 meses.
Essa mudança é relevante, porque anteriormente o beneficiário poderia estar acima da linha de pobreza em até 2,5 vezes, e o período de análise poderia ser de 12 ou 24 meses, a depender da situação. Outra modificação relevante é que o benefício adicional conhecido como primeira infância será encerrado já no mês em que o beneficiário completar 7 anos de idade. Além disso, a declaração especial de pagamento, que é emitida pelo coordenador municipal do programa, terá validade de 30 dias, sendo necessária a apresentação do documento original para saque da parcela dos benefícios. Além disso, os benefícios também serão disponibilizados às famílias assistidas por meio de conta poupança digital. Caso os recursos não sejam sacados no prazo de 120 dias, eles serão restituídos ao governo. Vale ressaltar que para populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas, o prazo é de 180 dias. Para manter o benefício, o governo ainda exige o cumprimento de requisitos na área da saúde e da educação. Na saúde, é necessário realizar o acompanhamento pré-natal, no calendário de vacinação e acompanhamento nutricional de menores de 7 anos. Já na educação, é exigida uma frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que ainda não tenham concluído a educação básica. Além disso, a atualização do cadastro único deve ser realizada pelo menos a cada 2 anos. O governo afirmou que essas mudanças têm como objetivo aprimorar o alcance e a efetividade do programa Bolsa Família. Todas essas mudanças de regras é para garantir que o benefício seja dado a quem realmente precisa e também para garantir a melhoria de vida dos beneficiários. Olha, Paloma Oliveira nos conta agora sobre os prefeitos do Cariri que se uniram para combater a queda de energia frequente aqui na região. Prefeitos caririenses articulam ações conjuntas contra quedas no fornecimento de energia na região. Um apagão na semana passada afetou mais de 2.000 famílias em Barbalha, Missão Velha, Juazeiro do Norte e Porteiras. O mesmo aconteceu em bairros e distritos de Crato no primeiro dia de 2024. As situações trazem inúmeros prejuízos. Aqui sobre a loja, em todos, como a loja aqui, a padaria, a gente se sente prejudicada em relação à internet, que a gente trabalha no Pix. E vem muitos clientes que vêm mais pagar no Pix. A gente não tem internet, prejudica muito. Aí a gente se sente prejudicada sobre a ventilação, que Juazeiro é muito quente. E, em toda forma, todos os comerciários se sentem prejudicados sobre a falta de energia, que é muito negativo para a gente. Já tomei uns prejuízos aí, viu? E é conscientemente isso aí, o prejuízo. Rapaz, foi lá em casa mesmo. Quase que queimava a TV, deu um pane e quase que não voltava. Rapaz, as autoridades, é bom que ele ajeite isso aí para não ter outro prejuízo maior para a população. Um levantamento de prejuízos causados pelos apagões, tanto às prefeituras quanto às populações, foi uma das primeiras medidas adotadas pelos prefeitos a pedido do deputado estadual Fernando Santana, que preside a CPI da Enel no Ceará. Com os apagões, atividades do comércio e serviço que dependem de energia e de internet foram interrompidas. O pior é que essa situação já se tornou bem comum aqui na região do Cariri. Durante o ano de 2023 foram registrados diversos apagões. Um dos últimos aconteceu no município de Barbalha, no sítio Espinhaço, onde os moradores passaram a virada de ano sem energia elétrica. E mesmo depois de quase 48 horas, o serviço ainda não tinha sido normalizado. Hospitais de Barbalha também foram prejudicados, passando mais de 12 horas sem energia elétrica. O prefeito de Crato, Zé Ailton Brasil, revelou que a inauguração de uma fábrica de calçados agendada para fevereiro está atrasada devido à oscilação que existe na tensão da iluminação. Ele destacou que não dá para continuar com uma empresa que atrapalha a economia do Ceará. Em Missão Velha, o prefeito Dr. Lourim conta que as quedas de energia já danificaram equipamentos de iluminação pública e sistemas elétricos para abastecimento de água.
Ele pontuou que é necessário unir forças e tomar atitudes mais severas contra a empresa. Essa mobilização das autoridades da região é necessária, porque essa é uma temática que já é reivindicada pela população há meses. A gente vai fazer agora aquela pequena pausa, você já sabe, aqui no CN+, são 30 minutinhos de muita informação, a gente não perde tempo. O comercial é curtinho e daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta. O CN+, une o tradicional e o moderno. Por isso, fazemos questão de estar presente nas principais plataformas digitais. É só você ir lá, nos seguir e ficar por dentro de tudo. O nosso correspondente, Eugênio Silva, vai nos contar agora todos os detalhes do acidente que tirou a vida de um jovem motociclista em Altaneira. É com você, Eugênio. Um acidente com vítima fatal foi registrado na última segunda-feira, o primeiro do ano na região do Cariri. O ocorrido aconteceu na madrugada na cidade de Altaneira. O jovem Wellington trafegava em uma motocicleta vindo da cidade de Altaneira com destino a Nova Olinda. Ele morava na cidade de Altaneira. Ele vinha na companhia de um amigo quando acabou caindo na rodovia que liga as duas cidades. Com a queda, ele acabou sofrendo vários ferimentos graves e não resistiu. As informações são de que o jovem sofreu politraumatismo craniano. O acidente aconteceu na rodovia estadual que liga os municípios de Altaneira e Nova Olinda. O Wellington morava na rua Antônio Rufino de Souza, no centro da cidade. E ele seguia para sua casa, na companhia de um amigo. O corpo do jovem foi recolhido pelo IML e levado a Juazeiro do Norte. Infelizmente, mais um jovem de apenas 18 anos, que entra para as estatísticas de mortes no trânsito. Vamos mudar de assunto e falar agora sobre empregos no Cariri. No Ceará, em todo o estado, a expectativa é que cerca de 12 mil vagas de emprego possam surgir ainda no comecinho deste ano. O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT, estimou que o Ceará terá aproximadamente 12 mil vagas de emprego disponíveis no primeiro trimestre de 2024. De acordo com as informações que foram divulgadas pelo órgão. A previsão é que entre janeiro e março, cerca de 11.911 oportunidades estarão acessíveis aos trabalhadores por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, representando um crescimento significativo de 27% em relação ao mesmo período em 2023. A projeção do IDT baseia-se em uma análise de mercado e nos números registrados nos anos anteriores. Nos últimos 2 anos, algumas ocupações se destacaram como as mais demandadas para esse período do ano. Entre as oportunidades mais procuradas, destacam-se alimentador de linha de produção, vendedor de comércio varejista, assistente administrativo, preparador de calçados, faxineiro, teleoperador, operador de caixa, trabalhador polivalente da confecção, atendente de lojas e mercados e auxiliar de escritório. Essas vagas abrangem diferentes setores e refletem a diversidade de oportunidades que devem surgir no mercado de trabalho cearense no início deste ano. O aumento expressivo em comparação com o mesmo período do ano anterior indica um cenário promissor para o emprego na região. Essa pode ser a sua oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. David Braga nos conta agora sobre as novidades do esporte, que já é a cara do Brasil. Está começando o Giro do Futebol.
Oi, gente, Giro do Futebol no ar e a gente já começa falando de contratação no Ceará, que anunciou Jorge Dercauti, ele que estava no futebol paraguaio, ele é meio-campista e chega para reforçar o Vozão. Esta é a 7ª contratação do clube para esta temporada. O jogador de 31 anos é o 7º reforço do Alvinegro de Porangabuçu para esta temporada. O atleta terá contrato com o Vozão até o final de 2025. Jorge estava no News Old Boys da Argentina e também já teve passagens pelo Olímpia do Paraguai. O Ceará também anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Luiz Otávio. Ele está no clube desde 2017 e se tornou um dos ídolos do clube nos últimos anos. Seu contrato novo terá validade até o mês de novembro. Para quem acompanha o futebol caririense, deve conhecer o Luiz Otávio de outros carnavais. Ele já passou pelo Icasa no ano de 2013, ano esse, inclusive, que a equipe quase conseguiu acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do cenário nacional. O Bahia acertou a contratação do meio-campista Everton Ribeiro. O acordo do jogador com o clube baiano terá duração de 2 anos. Everton Ribeiro chega ao Bahia após não ter o seu contrato renovado com o Flamengo. O jogador estava no rubro-negro carioca desde 2017 e se tornou um ídolo da equipe. O Corinthians oficializou a contratação de 3 jogadores. O lateral esquerdo Diego Palacios, que estava no Los Angeles FC dos Estados Unidos, o volante Ranieri, que estava no Cuiabá, e do meia Rodrigo Garro, que estava no Talleres da Argentina. O anúncio desse pacote de contratações do Corinthians foi feito na posse do novo presidente do clube, o Augusto de Mello, e um dos planos para a equipe nessa temporada é fazer uma reformulação no elenco que já iniciou. 3 jogadores importantes da torcida já saíram do clube, o Juliano, o Gil e também o Renato Augusto. Vamos seguir acompanhando todas as movimentações do mercado da bola e vou trazer tudo para vocês que nos acompanham no CN+. Até amanhã! Obrigada, David. O CN+ vai ficando por aqui. Você em casa já sabe, eu digo diariamente porque é verdade. É sempre uma honra contar com a sua companhia. Para permanecer bem informado, é só acessar os nossos portais da internet que estão passando aqui embaixo. E eu te aguardo amanhã, às 18 horas, como sem falta, para o nosso compromisso marcado. Tchau, tchau!